A apresentação intitulada Novas Tecnologias Aplicadas na Engenharia de Infraestrutura Rodoviária. Para presidir os trabalhos da mesa, teremos a participação do senhor Fernão Dias Paes Leme. Como secretário da mesa, teremos a participação do senhor Diogo Pinheiro. Inicialmente, ouviremos as considerações do presidente da mesa, o senhor Fernão Paes Leme. Boa tarde a todos. Daremos início agora à palestra intitulada Novas Tecnologias Aplicadas na Engenharia de Infraestrutura Rodoviária. Faz parte da programação aqui do ENACOR, da RAPV. Então, tenho a satisfação de apresentar aqui nossos palestrantes, né, a engenheira Suzana Pinheiro Abdu de Pietro e o engenheiro Carlos Henrique Costa Jardim, ambos da Geoengenharia. A Suzana é engenheira civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduação em administração de empresas pela FGV e especialização em gestão financeira pela FGV, mais de 20 anos de atuação em infraestrutura rodoviária, ferrovias, óleo, gás, trabalho técnico social e meio ambiente, liderança em contratos estratégicos para Petrobras, Transpetro, Vibra, CCR Motiva, DR, Artesp, MRS, Vale. Desde agosto de 2024, CEO da Progel Engenharia, conduzindo a gestão administrativa e financeira e estratégica da empresa. Carlos Henrique Costa Jardim, também da Progel, engenheiro geólogo pela Escola de Minas Gerais, de Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em geotecnia pela Escola Politécnica USP, pós-graduado em estratégia e negociação pelo IESE Business School, especialista em avaliação ambiental de empreendimentos rodoviários, também pelo DR São Paulo e Instituto Pan-Americano de Carreteras. Executivo sênior com mais de 35 anos de experiência profissional em empresas de expressão nacional e internacional, atuando em principais empreendimentos de engenharia nos diversos segmentos de infraestrutura rodoviária, metroviária, energia, mineração e meio ambiente. Professor na Universidade de Pós-Graduação, também graduação, responsável por diversas disciplinas de mecânica dos solos, geologia de engenharia, estradas, ferrovias, obras de terra, contenções, técnicas e construções pesadas, obras públicas e projetos interligados. Boas-vindas para vocês. Nós teremos uma palestra aqui com duração aqui de 45 minutos, também reservando 15 minutos depois para perguntas e respostas que vocês vão encaminhar para aquele telefone ali do WhatsApp, ok? Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Suzana, eu sou engenheira civil, CEO da Progel. Costumo brincar que eu trabalho na Progel desde criança, profissionalmente há uns 30 anos já. E para mim é uma honra estar aqui no palco do DR de Minas Gerais, terra boa onde vive grande parte da minha família. E eu até gostaria de aproveitar o ensejo aqui, de fazer uma homenagem para um mineiro que está aqui na plateia me assistindo, que é uma pessoa que me direciona na minha vida pessoal e profissional, meu pai amado, Emílio Ábido. Meu pai é um grande engenheiro, mineiro, formado na Escola de Minas, aqui de Ouro Preto. E olha que escola boa, viu? Porque até hoje ele é capaz de recordar, mesmo depois de 50 anos de formado, todos os teoremas matemáticos, todos os ensaios de solos, asfalto e concreto. Então, é uma pessoa que me inspira muito e eu te amo, pai. Espero representar bem aqui a Progel. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a Progel Engenharia, né, para vocês entenderem o contexto das novas tecnologias. Nós trouxemos aqui 2 cases de sucesso, um, inclusive, está sendo aplicado há quase 4 anos no DR do Paraná. E eu vou falar rapidamente sobre a empresa para que vocês conheçam um pouco e entendam aonde entra o contexto dessas novas tecnologias dentro das nossas atividades. Então, a Progel tem 54 anos de vida. A gente tem um orgulho em falar que o nosso primeiro cliente foi o DER, então são 54 anos ininterruptamente que a gente presta serviços ao DER.
A gente começou fazendo projetos rodoviários, mas hoje a gente é bem diversificado, a gente trabalha com mobilidade, mineração, trabalho técnico social, meio ambiente e energia. Então, a nossa sede fica em São Paulo, nós temos filiais no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Belém do Pará. A Progel atua em 17 estados do Brasil e a gente recolhe impostos em mais de 100 municípios. Alguns números, hoje a gente tem mais ou menos 1.135 colaboradores CLT. Se juntarmos aos consórcios, aos nossos colaboradores de consórcios, a gente atinge aí a casa dos 1.500 colaboradores. E o faturamento da Progel, ano passado, 2024, foi 158 milhões, a gente espera crescer aí em torno de 9% esse ano. Aqui é uma foto do ranking da engenharia nacional. Todos os anos a gente manda o nosso balanço para a revista O Empreiteiro, e aí sai o ranking das empresas de engenharia. Nós estamos ocupando aí a 20ª posição no Brasil e 7ª posição no estado de São Paulo, como projetistas e gerenciadoras. Aqui algumas certificações que nos deixam assim muito felizes, porque não é fácil a gente ter o reconhecimento dessas grandes empresas, como a Vale, Hidro, VLI, Mosaic, a Vibra, que esse mês a gente foi contemplado aí com o nosso capacete de ouro, como sendo um fornecedor de destaque. Então, a gente se sente muito feliz. Essa página é o reflexo dos 54 anos de muita luta, muito trabalho e dedicação. São os nossos clientes. Então, a gente começa com clientes aí de energia, óleo e gás, passando por concessionárias rodoviárias, os DRs de todo o Brasil, Artesp, Governo do Estado, as mineradoras, que a Progel tem atuado muito no norte do país e em Minas Gerais com as mineradoras, empresas de gás, de ferrovias, logística. A agenda ESG, eu falo que hoje é um assunto muito em voga, né? Mas a Progel ela atua com uma agenda ESG muito forte desde a sua criação. A gente sempre teve muitos projetos sociais implantados na nossa empresa. Temos metas da CEO de investimento em educação dos nossos colaboradores, um percentual do nosso faturamento é destinado à educação dos nossos colaboradores. E aonde a gente tem contrato, a gente procura também investir e auxiliar uma entidade social, fazendo parcerias aí com escolas de esporte, sempre muito ligada a crianças, projetos ligados a crianças. A gente tem também uma parceria agora, que está sendo muito importante para a gente, com o Instituto Ethos, onde a gente tem tido aí mais de 300 ações com o intuito de estarmos mais fortes aí com o tema ESG. O diferencial da Progel é que a gente oferece um serviço de ponta a ponta, a gente faz todos os estudos preliminares, como sondagens, topografias e relatórios preliminares, para que sejam desenvolvidos os projetos. Hoje a gente é habilitado para todas as disciplinas de projetos. A Progel não executa a obra, ela faz o gerenciamento, a supervisão e fiscalização dessas obras, monitoramento ambiental, o trabalho técnico-social em comunidades impactadas pelas obras. Muito forte também na operação rodoviária, fazendo operação de UBA, aqui chamamos de SAI, balança, pedágio, operação de radar. Nós vamos apresentar aqui o nosso centro de operações também, como sendo uma das novas tecnologias aplicadas, e a parte de manutenção com inspeções e leituras de instrumentos. Aí uma foto do nosso laboratório de solos, asfalto, concreto, algumas fotos dos nossos serviços de sondagem. A Progel hoje detém umas 20 sondas desse modelo que normalmente a gente importa da Itália e Estados Unidos. Elas trabalham sobre esteiras, e com uma segurança 100% seguras para o operador, porque ela é toda operada através de controles remoto.
Algumas fotos de projetos nossos, eles são sempre muito didáticos, coloridos, com fotografias. Nesse caso, aí, a Progel já executou mais de 200 projetos geotécnicos para a Petrobras, projetos de ferrovias, projetos de praças de pedágios. Nesse caso, a gente fez 16 projetos de praças de pedágio em tempo recorde. O interessante é que a gente vê uma foto da tecnologia atual de projetos e ela é muito similar à fotografia do próprio lugar, né? A parte de supervisão de rodovias, que já faz uns 50 anos que a Progel faz também. Supervisão e gerenciamento de obras de ferrovias, grandes obras mineradoras, gerenciamento pleno das mineradoras. Em refinarias também, já trabalhamos muito na refinaria de São José dos Campos e no Paraná. E a parte de operação, a gente faz toda a operação de balança, operação das UBAs, operação de radar. No Rio de Janeiro, a gente faz mais de 50% das operações do trânsito do Rio de Janeiro, que é uma operação muito complexa também, e operação de pedágio. A parte de inspeção, a gente trabalha muito na refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, fazendo a inspeção das estruturas de concreto e metálica, fazemos inspeções de túneis, inspeção de obras de arte. E o trabalho técnico-social, que a gente tem uma equipe muito grande no Rio de Janeiro, onde a gente desenvolve os projetos, como eu disse, quando uma comunidade é impactada por uma obra, necessariamente tem que haver um trabalho técnico-social. Então, a gente tem feito muito isso em todo o Brasil. Com relação aos serviços de meio ambiente, a gente tem um contrato muito interessante de reflorestamento. Eu me sinto muito feliz em ver que hoje a Progel já tem uma estrutura que pode atender, muitas vezes o cliente nos pede para que a gente... Progel, vocês conseguem executar um trabalho de reflorestamento? A Progel nunca tinha tido essa experiência, mas a gente entendeu que era possível e estamos lá há 3 anos, tendo muito sucesso, graças a Deus. E aí, falando um pouquinho agora sobre o sistema integrado, as rodovias inteligentes, pode mudar. A gente tem o CCI, né? Hoje a gente trabalha com o Centro de Operações, lá no Paraná, faz 4 anos, mas a gente pode também integrar, a gente tem uma integração diretamente com o cliente tem informações em tempo real da operação da rodovia, e a gente pode integrar diversos itens ao CCI. Então, a gente pode ter informações de pedágio, informações, todas as obras que são executadas ao longo da rodovia catalogadas, com todas as medições, fotografias, o nome, os fornecedores daquela obra, cronograma físico-financeiro, os dados dos radares, videomonitoramento, integração com as balanças, os cadastros, ou as AETs. E a Progel, ela desenvolveu um sistema de gestão, inclusive esse ano a gente investiu muito nisso, porque por trabalharmos em 17 estados, a gente tem a missão de levar a qualidade em todos, a mesma qualidade que a gente vai executar uma obra aqui do nosso lado, a gente quer que tenha a mesma qualidade quando a gente vai executar uma obra, por exemplo, lá no Pará, aqui em Minas Gerais. Então, a gente tem atualizado diversos dos nossos processos para que tudo seja exatamente igual, mobilização, a execução, e que a gente atinja aí um padrão de qualidade. Acho que tem que voltar um pouquinho. Tá, pode ir para frente. É isso. Então, falando um pouquinho sobre um dos sistemas de gestão rodoviária, supervisão rodoviária, a gente tem investido muito em tecnologia para que facilite a vida do nosso cliente, e a nossa também tem nos ajudado muito. Todos os nossos contratos, a gente procura desenvolver um software de gestão principalmente. Então, nesse caso aqui, que é a supervisão rodoviária, a gente tem acesso a nós e os nossos clientes, a gente tem acesso a todos os relatórios, as normas técnicas, plano de qualidade,
Todos os ensaios ele pode acessar também em tempo real. Todos os projetos. Pode passar. Aqui o cronograma físico-financeiro, né, o valor do contrato, valores das medições, saldo contratual. Então, isso é muito didático quando você vê tudo através de gráficos. Hoje a gente tem essa possibilidade, aí a gente procura utilizar bastante essa tecnologia. Aí também são indicadores financeiros, aqui pista norte, pista sul, se a terraplanagem já foi iniciada, já foi concluída, pavimentação, sinalização, então, todas em barras, em gráficos, para poder facilitar a parte visual aí e nos orientar na gestão dos nossos contratos. Esse é um sistema de sondagem, muito interessante também, que você clica no balãozinho verde, você tem acesso ao ponto de sondagem, à fotografia daquele ponto de sondagem, ao boletim de sondagem, todos os resultados. Aqui, por exemplo, é um modelo de um desses relatórios, onde, quando termina o furo, já está prontinho o relatório da sondagem, as fotografias do ponto onde foi executado, o boletim assinado pelo geólogo. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Jardim, para ele falar a respeito do outro case que a gente tem também envolvendo muita tecnologia. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. É sempre muito difícil fazer a apresentação depois da Suzana, mas o que a gente vai apresentar aqui é um modelo de trabalho extremamente compacto, mas com muita tecnologia agregada. O que a gente fez? A gente chamou isso aqui de plano de trabalho para estudos preliminares, que pode ser para estudos preliminares pré-bid e estudos preliminares pré-fase de projeto após a concessão ter sido iniciada. Ele é, como eu falei, ele é bem compacto, mas agrega muita tecnologia, tanto na parte de restituição aerofotogramétrica com o LiDAR, depois o uso do Leapfrog Gel, que é o software que a gente utiliza para fazer a modelagem geomecânica, e depois a gente complementa com as sondagens físicas de campo. Então, essa fase de estudos preliminares é uma etapa inicial de desenvolvimento, importantíssimo no desenvolvimento de qualquer projeto de infraestrutura rodoviária. Qual é o início do start do trabalho, o escopo? É você fazer uma análise expedita no CAPEX. Se a concessionária vai participar de uma rodada de concessão ou mesmo se ela já ganhou essa concessão. O que o projeto desenvolveu? A gente faz uma análise expedita do CAPEX, todas as intervenções que devem ser realizadas nessa concessão, obra de arte, túnel, os portos envolvidos, remoção de solo mole, aterros de grande porte. A gente faz essa modelagem topográfica através do LiDAR, faz um mapeamento geológico de campo, não tem como, geológico e geotécnico, faz a programação das investigações geotécnicas expedidas e depois a gente vem fazendo a modelagem 3D, com utilização de geofísica, através de indução polarizada e eletroresistividade. E um outro tópico importante disso aí, que a gente depara constantemente, quando você vai fazer um projeto, as jazidas elas são identificadas na fase de projeto, mas quando você vai começar a obra, muitas dessas jazidas elas não estão liberadas, ou não teve o acerto com o proprietário, e você tem que procurar outra jazida, caracterizar de novo, e o teu movimento de massa ali fica completamente prejudicado. Então é simples, a gente faz a análise do CAPEX, levanta aí todos o que tem a infraestrutura inicial, né, quais são as obras de requalificação, de expansão, transposições. Feito isso, a gente faz a modelagem topográfica, define aí o escopo da área que tem que ser levantada, faz o levantamento topográfico, completa com o processamento do LiDAR,
gera todos os produtos topográficos. E aí a gente interpreta e tem em 2 dimensões aí a restrição do nosso terreno, que vai sofrer a intervenção, no caso aqui, de uma rodovia, e faz integração com todas as outras disciplinas do projeto. Feito isso, a gente faz aí um mapeamento geológico do campo, faz essa modelagem em 3D, utilizando a sondagem, as investigações expedidas que a gente programou, com uma malha menos adensada numa primeira aproximação, dados geofísicos de indução polarizada e eletroexplosividade. A gente gera o modelo 3D no Leapfrog, gel, que é o que a gente mais usa, e com isso a gente consegue, fazendo o cruzamento do terreno em 2 dimensões, as sondagens geotécnicas e geofísicas realizadas, a modelagem do maciço no Leapfrog, a gente consegue prever com uma certa precisão, numa primeira aproximação, a escalabilidade dos materiais, volume de primeira, volume de segunda, volume de terceira, que é o que pega aí em qualquer intervenção rodoviária, né? No 4º passo, a gente faz a identificação de todas as jazidas, vai lá, negocia com o proprietário, caracteriza as jazidas, leva para o nosso laboratório. Feito isso, a gente já tem uma diminuição de possíveis confrontos com os proprietários superficiários das áreas, né? Para evitar alteração na distância de transporte e no custo do projeto efetivamente. Feito isso, a gente vai lá, faz a interpretação geotécnica, faz todo o estudo de impacto ambiental, plano de recuperação, licenciamento, né? E uso do direito de solo, integra todos esses resultados, faz a modelagem em 3D também das jazidas, para a gente ter com mais previsibilidade o volume de material que a gente precisa para o nosso projeto. Feito isso, a gente consegue desenhar graficamente, o visual dele é muito importante, a gente consegue identificar se tem uma ou outra feição que possa trazer algum problema geotécnico para o trecho que está sendo aí estudado. A gente modela, você consegue enxergar e ter uma previsibilidade, como eu falei, da escalabilidade desses materiais. Primeira, segunda e terceira categoria. Então, é isso aí que a gente queria trazer para vocês. A gente trouxe da área nossa de pesquisa mineral essa parte de modelagem 3D, de integração com geofísica. A gente trouxe da pesquisa mineral, que é uma área que a gente está desenvolvendo também na Progel, para a modelagem 3D nas concessões rodoviárias, nas rodovias que a gente trabalha. E é isso aí. No calor da emoção aqui, a gente não sabe se falou uma parte da apresentação. Eu tive a impressão de que pulou uma parte da minha apresentação, que era para falar sobre o centro de operações que a gente aplicou lá no Paraná, e a gente faz a gestão de mais ou menos 3.000 quilômetros de rodovias. Para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, que aqui se chama de SAI, né, que é o atendimento ao usuário da rodovia. Hoje a gente tem lá, desde 2022, 246 mil atendimentos a ocorrências. Então, é um trabalho que a gente demorou uns 10 meses para poder desenvolver. A gente recebeu a sala no DR do Paraná, a gente fez toda a reforma da sala, a infraestrutura, a parte de video walls, computadores, a parte de TI toda. E aí a gente também demorou esses 10 meses para desenvolver um software, né, ligando a tecnologia, a expertise da Progel com relação à gestão da operação das rodovias. Vamos ver se a gente mostra aqui o dashboard, que é bem bacana.
Tem como colocar a apresentação aqui para gente? Ah, isso. Aqui, bom, aqui. Então, a gente tem lá as 246 mil ocorrências que a gente já atendeu desde 2022. E é muito interessante esse software, porque você consegue filtrar o número de atendimentos, se foi qual dispositivo, se foi através das viaturas de inspeção, se foi através de ligação. A gente montou uma equipe para fazer o atendimento aos usuários, a gente contratou a URA, o 0800, e a gente faz todos esses atendimentos. E aí, aqui no dashboard, a gente tem um panorama que todos lá do DR gostam muito de ter essa tela na televisão lá, porque eles têm essa informação em tempo real. Então, atendimentos por categoria, se foi por pane, se foi por problema de atropelamento de animais, quais os quantitativos com relação às superintendências, né? Qual o ponto da rodovia onde tem maior índice de acidentes, qual o ponto, o quilômetro da rodovia onde tem maior número de animais atropelados, que isso é uma coisa que hoje é muito controlada. Então, é um software muito interessante que tem tido muito sucesso lá e a gente se sente muito orgulhoso aí do resultado. Pode passar mais uma tela aqui, por favor? Uma anterior, eu acho que trocaram a ordem. Isso. Aqui é o mapa em tempo real também das ocorrências, né? Todas as ocorrências são georreferenciadas. Então, por aqui a gente consegue ver no mapa, selecionar por período, por data, e a gente tem aqui a quantidade de ocorrências levantadas no período, se foi sinistro com vítima, sinistro sem vítima, se foi por pane. Então, é um software aí completo para que a gente tenha as melhores informações aí de todas as rodovias do estado do Paraná. Muito obrigada. Muito obrigado, Suzana. Muito obrigado, Carlos. A gente tem uma primeira pergunta aqui, do André Araújo. O software utilizado para a modelagem 3D faz a separação das camadas de material por estaca ou por segmento homogêneo? Pergunta para fins de controle e medição. Não, então, o modelamento 3D faz a separação, sim. Essa separação é feita em função da velocidade de propagação das ondas em peso, né? Mas é para modelar o teu sólido, para modelar a escalaficabilidade dos materiais. Para efeito de medição, você vai ter um modelo 3D gerado, mas a medição tem que ser feita com levantamento topográfico convencional. O modelamento 3D ele serve para você ter uma primeira aproximação, o volume dos materiais que vão ser interceptados pela intervenção que vai ser feita. Uma outra pergunta como que vocês fazem a integração das ferramentas digitais, como o BIM, modelagem 4D, no ciclo de vida de projetos rodoviários? Isso é feito? Então, a gente faz o civil 3D, principalmente, que a gente utiliza, que não tem nada a ver com a modelagem 3D, mas a gente integra, sim, o civil 3D para fazer o projeto de rodovia, inclusive no DR do Minas Gerais. A gente está desenvolvendo alguns trechos do nosso contrato em modelagem civil 3D. O BIM, mais utilizado para obra de arte especial, para edificações, e aí sim, flash detection, esse tipo de coisa, mas para trecho linear, seja saneamento ou rodoviário, a gente usa o civil 3D. A projeto teve origem em sondagens geotécnicas para a geração. Hoje, como essa experiência contribui para o dimensionamento e controle de fundações em grandes obras de infraestrutura? Pode repetir, por favor? A projeto teve origem em sondagens geotécnicas para a mineração. Hoje, como essa experiência contribui para o dimensionamento e controle de fundações em grandes obras de infraestrutura? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é você fazer sondagem, investigação
geológica, geotécnica para mineração, outra coisa é você fazer investigação geológica ou geotécnica para infraestrutura, para a fundação de obra do porto. Os equipamentos são completamente diferentes. Sim, por uma mineração, dependendo da profundidade que você vai interceptar o teu alvo, você trabalha com 100 metros, 200 metros, 300 metros de profundidade, a complexidade é muito maior do que fazer investigação geológica, não que seja fácil também, mas do que fazer investigação para dimensionamento de fundação ou mesmo dimensionamento de obras metroviárias. São obras menos profundas, uma facilidade maior de ser executada com relação à investigação para a mineração. Apenas mais uma que chegou, a questão de projetos de mobilidade urbana. Quais os critérios que normalmente são empregados para priorizar escolhas de soluções sustentáveis, duráveis, principalmente para a pavimentação? Consegue repetir? Sim. Projetos de mobilidade urbana. Né? Quais são os critérios técnicos que são priorizados, por exemplo, na escolha de uma solução sustentável ou até mesmo durável? Depende, né? Assim, depende do ambiente que você está inserido. Para você ter, lógico, a gente sempre procura trabalhar com soluções sustentáveis, grandes e sustentáveis. Mas cada caso é um caso. É difícil você pegar e ter uma padronização para um determinado tipo de intervenção, um determinado local. Você vai estudar caso a caso para poder achar a solução sustentável mais viável do projeto. Tá. As perguntas aqui no momento aqui encerrar. Eu vou pedir, se possível, aí, pelo menos uns 3 minutos aí para a mensagem final de cada um aí, para a gente poder estar encerrando o painel. Fique à vontade. Vamos, final. Bom, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, compartilhando esse momento e essa experiência da Progel com todos, apresentando a empresa, estamos aqui com um dos nossos fundadores. É uma honra muito grande para a gente poder estar aqui e compartilhar esse network aqui, compartilhando experiência e recebendo experiência de todos vocês também. Muito obrigado a vocês. Eu também gostaria de agradecer. É uma honra participar sempre desses eventos com o DER. Como eu disse, dentro da minha casa, sempre eu escutei a palavra DER e lá a gente sempre enalteceu muito, né? E respeitamos muito o órgão e pretendemos continuar honrando aí, oferecendo ótimos serviços aí para a engenharia brasileira. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom. Parabéns aí pela organização do evento também, foi maravilhosa. Obrigado pela participação de todos, agradeço que vocês pela Progel e pela brilhante apresentação. Esperamos contar com vocês nas próximas edições da Progel e uma boa tarde a todos. Uma salva de palmas para vocês.